Em nome do Conexão Espírita, expressamos nossa mais profunda gratidão e admiração a todos os professores neste Dia do Professor. Vocês, que diariamente semeiam conhecimento e valores, são verdadeiros pilares na construção de um futuro mais justo e iluminado. Com paciência e dedicação, moldam mentes e corações, inspirando gerações a trilhar os caminhos do bem e da sabedoria. Que o amor e a luz que compartilham retornem a vocês em forma de reconhecimento e respeito. Parabéns por essa missão tão grandiosa e essencial. Dando continuidade, espíritos protetores familiares ou simpáticos, vamos chamar Abenaildo para as perguntas de hoje. É com você, amigo. Muito bem, Ângelo. Feliz Dia do Professor. Parabéns para todos os mestres. Vamos lá, dando continuidade ao capítulo, iremos agora para a pergunta. 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que o façam os que lhes tomam lugar, e então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem enquanto a falta é vossa. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas, se o protegido quisesse, daria toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre, em algum lugar, uma boa vontade a ser ajudada, e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Pergunta 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. 499. O espírito protetor está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Questão 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência, e em geral é preciso que a adquira à sua custa, é necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças, não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio andamento, seja para sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso, é para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. 502A. É ele responsável quando não o consegue? Não, pois fez o que dele dependia. Questão 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com os seus erros, e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então, que só existem os espíritos que conheceis. Questão 504-A. Como então o invocar, se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração, vosso espírito protetor atenderá a esse apelo,
porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome, então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança, que age em vosso nome. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. E encerrando, pergunta 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. São anjos que nos guardam, seres alados, na sombra ou na luz, estão sempre a cuidar. Com olhos de estrelas, voam delicados, seguindo os passos que ousamos traçar. São vozes serenas de quem já partiu, famílias eternas, num elo de amor, no vento que sopra, no tempo que viu a força discreta que afasta a dor. Nos guiam no escuro, acendem o dia, nos braços da noite, são puro calor, e mesmo invisíveis, são nossa alegria, amparam a vida com paz e fervor. Vinham antes de nós, e nos levam além, são faróis na jornada, na estrada sem fim, nos mostram que o mundo se faz de um bem, que nunca termina, começa em nós, sim. Assim, como Vinícius diria em canção, que entre versos se esconde o real esplendor. Esses anjos que velam com tanta afeição são guardiões de um céu, são poetas do amor. Jairo Lima.